4 dos 21 romances escritos por Alencar são considerados regionalistas. Nessas obras, há uma mudança no campo de observação do escritor. Desloca seu olhar da capital do Império, o Rio de Janeiro, ambiente urbano, e passa a se concentrar nas características regionais do país. Essas mudanças também se manifestam ainda na construção de personagens, apresentadas agora como tipos, com características pouco particulares, insuficientes para lhes garantir identidade. O objetivo de Alencar é definir o perfil de um homem trabalhador que enfrenta as dificuldades impostas pelo espaço e sai vitorioso. Nesse sentido, há uma clara inversão de papéis em relação aos romances urbanos que ele escreveu. Nos urbanos, as mulheres ocupavam o primeiro plano e são figuras fortes. Já nos romances regionalistas, o destaque fica com as personagens masculinas, apresentadas em toda sua ignorância e rudeza, enfrentando os desafios da vida. As mulheres assumem papéis submissos. Entre as obras regionalistas de Alencar, duas merecem destaque: o sertanejo e o gaúcho. Em O Sertanejo, o herói do romance é Arnaldo Loureiro, filho de um vaqueiro do Ceará, que, quando criança, apaixona-se por Flor, e o rapaz ganha estatuto de herói ao defender a amada de todo tipo de perigo. Alencar aproveita o contexto para levar para o sertão nordestino disputas cavalheirescas presentes na ficção romântica europeia. Exemplo disso são as cavalhadas, que lembram muito uma justa medieval e são protagonizadas no livro por vaqueiros nordestinos. Em O Gaúcho, Alencar nos conta a história de Manuel Canho, menino marcado pelo assassinato do pai, morto pelo castelhano Barreda. Revoltado, o garoto jura vingança que só consegue alcançar na idade adulta. O cenário histórico em que a ação é desenrolada é a Guerra dos Farrapos, e o conteúdo romântico fica por conta da história de amor entre Manuel e Catita. No sertão do Mato Grosso, em meio a um cenário de rara beleza, Taunay nos apresenta talvez o mais bem escrito romance regionalista brasileiro. Em Inocência, o espaço regional destacado é o interior do Mato Grosso, e sua apresentação sugere uma retomada romântica do locus amoeno, da tradição clássica, que seria um lugar harmonioso, pacífico e ideal. A diferença aqui é que esse espaço é o sertão. No interior do Mato Grosso, as pessoas viviam de acordo com costumes feudais, em que o patriarcado imperava e a vontade particular valia mais que os códigos sociais. Inocência é a história trágica do amor de Inocência e Cirino. A mesma tragédia acompanha outros amantes literários como Romeu e Julieta, Tristão e Isolda e outros. Cirino é um jovem que se apresenta como médico e conhece o sertanejo Pereira, pai de Inocência. O fazendeiro lhe oferece hospitalidade em troca da cura para sua filha, acometida pela malária. O pai da garota não percebe que o amor entre ela e Cirino nasce com a convivência, mas o destino desse amor não será feliz, pois ela está prometida a Manecão, um sertanejo violento que porá fim à história dos dois jovens. O envolvimento do casal é um pretexto para apresentar aos leitores da corte os moradores do campo, apegados a seus valores e costumes. O pai é o soberano da família, homem rude e ignorante. Controla a filha com mão de ferro, mantendo-a prisioneira na casa. O que Taunay faz é apresentar o Brasil rural. Em suas obras, Távora procurou mostrar o que seria uma abordagem digna de se qualificar como nacional. Lançou a teoria da literatura do Norte, defendendo o argumento de que os elementos brasileiros somente poderiam ser encontrados naquela região. Adotou, então, uma visão separatista na literatura. Segundo ele, como o Norte e Sul são duas regiões com formação histórica, mentalidade e paisagem completamente diferentes, nada seria mais natural do que reconhecer tais diferenças e explorá-las nos textos literários. Por isso, seus romances sempre traziam na capa referência de literatura do Norte.
suas narrativas situam-se em Pernambuco, no século XVIII. Nelas, a questão regionalista parece sempre vinculada à reconstituição de algum acontecimento histórico. Em sua obra mais conhecida, ele conta a história de José Gomes, o bandido cabeleira. O texto procura levar o leitor a compreender que circunstâncias ambientais contribuem para tornar José Gomes um bandido e concluir que, caso ele tivesse tido uma educação e cultura, o destino dele poderia ter sido diferente. Bernardo Guimarães foi o autor do primeiro romance regionalista brasileiro, O Ermitão de Muquem, publicado em 1864. Em suas obras, repete-se a fórmula simples do romance de folhetim. O herói nobre, o patife e a heroína apaixonada enfrentam diversos conflitos até alcançar o final feliz. Na obra Escrava Isaura, Guimarães apresenta a história de uma escrava branca que sofre as perseguições de Leôncio, seu senhor, em plena campanha pela libertação dos escravos. Essa obra tornou-se um dos grandes best-sellers do seu tempo. Já em O Garimpeiro, as peripécias do trabalhador Elias para casar-se com a sua amada e rica Lúcia são apresentadas. Nesse romance, ambientado no interior de Minas Gerais, Guimarães faz um retrato dos costumes locais.